Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou dividir com vocês um pouco da minha experiência com o arquétipo da águia. E eu confesso pra vocês que eu jamais poderia imaginar um arquétipo que trouxesse tantas mudanças assim pra minha vida. Eu sempre fui muito grata ao arquétipo do imperador. Tem vários vídeos aqui onde eu falo sobre o arquétipo do imperador, o quanto eu vivo anos com esse arquétipo, parei um ano, voltei. Enfim, eu tenho uma gratidão muito grande, assim, porque o imperador me trouxe resultados muito palpáveis na vida, né? E para minha surpresa, a águia, em pouco tempo, ela conseguiu conquistar um lugar na minha vida muito parecido com o do imperador, assim. Eu jamais poderia imaginar que a águia poderia me levar para esse lugar que eu estou vivendo agora na minha vida, tá? Bom, quando a gente traz um arquétipo para nossa vida, a gente traz com um objetivo. E às vezes o arquétipo ele começa a aparecer pra gente trabalhar algumas questões que a gente precisa, né? E eu sempre tive uma resistência com o arquétipo da águia, porque eu tenho muito forte na minha essência o arquétipo do explorador. O explorador não gosta muito de limite, eu até tentei já ser governante, a águia ela tem muito essa coisa do governante, e eu achava que se eu ativasse o arquétipo da águia, eu ia voltar para aquele meu lugar de usar os blazer, aquele guarda-roupa mais estruturado que eu não queria usar, porque eu tenho esse valor de liberdade, eu gosto de movimento, o meu trabalho com o digital me proporciona toda essa liberdade. E eu tinha um pouco de resistência da águia por isso, porque a águia geralmente ela é uma grande líder, visionária, governante, por aí vai, né? E assim como a Jessica Rabbit, quando eu usava a Jéssica, eu tinha vontade de usar batom vermelho, eu tinha vontade de pintar o cabelo, eu tinha vontade de usar mais roupa vermelha. Então, muitas vezes o arquétipo, ele influencia em como a gente se veste, como a gente se posiciona e por aí vai. Mas eu entendi, chegou um momento da minha vida que eu entendi que eu precisava também do arquétipo da águia, porque eu tenho muita dificuldade de delegar. Outro arquétipo que eu tenho muito forte de essência, além da exploradora, é o arquétipo da criadora. E a criadora, ela é muito centralizadora. Ela quer fazer tudo sozinha, ela quer controlar todo o processo da criação dela, do começo ao fim. Então ela acha que ninguém vai fazer do jeito que ela faz e por aí vai. Só que a gente não cresce sozinho. E eu já quebrei um negócio lá atrás por não contratar, por não delegar, por não confiar no trabalho de outras pessoas. E a partir do momento que eu comecei a conviver com a energia da águia, eu percebi pequenas mudanças, porque é isso, o arquétipo, ele vai trazer pra gente mudanças, mas a gente tem que estar presente para perceber essas mudanças, presente na nossa vida, né? Presente aqui no nosso corpo, presente observando os nossos pensamentos, porque pode passar alguém aqui atrás e eu não perceber. E não é porque eu não percebi que não passou alguém. Quer dizer que eu não estava aqui presente o bastante para perceber que isso aconteceu. Então, muitas vezes, tem coisas que acontecem na nossa vida que é consequência do arquétipo, mas a gente não percebe. Porque às vezes a gente está distraído, está focado no problema, naquele que não resolveu e não percebe as outras coisas que estão acontecendo. Então, o primeiro movimento, assim, palpável, diferente que eu fiz, que eu nunca fazia, foi contratar uma pessoa, uma design gráfica, para fazer a logo do ateliê. Eu já senti essa vontade de criar um ateliê, de me tornar designer de velas. Isso já era um negócio que eu estava criando antes do arquétipo da águia. Mas com a chegada da águia, eu comecei a sentir uma necessidade de um posicionamento mais profissional. E aí a Lê apareceu na minha vida, a Letícia, que é a designer, que tá fazendo os rótulos das velas, né? Que fez os rótulos das velas, capa de caderno, enfim. E eu fiquei simplesmente muito satisfeita, muito feliz, muito contente com o trabalho da Letícia. E pra mim, essa questão do delegar, porque eu sempre ia lá no Canva, fazia uma logo do meu jeito, ia lá, escolhia um símbolo, botava um nome, escolhia uma fonte, né, botava uma letra ali. Então eu sempre fazia, eu faço minhas páginas, eu fui criando todo o meu negócio, eu que edito os meus vídeos. Então eu sempre fui muito faz tudo um pouco, né? E aí quando o Ale me apresentou a identidade do ateliê, que é esse novo negócio aí que eu tô abrindo,
Nossa, eu fiquei muito feliz e muito satisfeita. Eu falei, preciso de ti na minha vida. Então ela entrou fazendo a logo, a arte, né, da marca e acabou, né, fazendo os rótulos e todas as coisas que eu preciso. Eu acabo contando com ela e eu vi o quanto isso ficou mais leve. E a Águia também, ela começou a ressignificar um pensamento que eu tinha. Então, muitas vezes eu já fiz vídeo falando assim: ah, eu não quero uma empresa com um monte de funcionário para cuidar, porque na minha cabeça eu via isso como uma prisão. Era como se, porque para mim ter um funcionário é como se desse mais trabalho ensinar do que eu ir lá pegar e fazer. Então, eu sempre achava que pegar e fazer era muito mais fácil, rápido e leve do que ensinar alguém para fazer. Então eu tinha essa visão de que ter um monte de gente trabalhando comigo ia dar mais trabalho ainda do que trabalhar sozinha. Então essa era a visão limitada que eu tinha. Quando a Águia começou a fazer parte da minha vida, eu comecei a ressignificar e sentir que ter outras pessoas deixaria a minha vida e a minha rotina muito mais leve. E aí, logo na sequência, veio também a separação. E eu acredito muito que essa separação, ela foi uma consequência do arquétipo da águia. Eu já falei sobre isso no outro canal. E águias voam com águias, né? A gente tem essa consciência de frequência. Quando você entra na frequência de um arquétipo, tudo que não tá naquela frequência vai sair da tua vida. Então eu já vi vários relatos aqui no canal de pessoas dizendo: nossa, eu trouxe o arquétipo do lobo, que é um arquétipo de fidelidade, de lealdade, e descobri que estava sendo traída. Por quê? Porque tudo aquilo que não tá alinhado com aquele arquétipo começa a ser revelado pra gente tomar decisões, né? E mostrar tudo que tá em desalinhamento com aquela energia, com aquela frequência que você quer viver. Então, veio uma situação que aconteceu no meu casamento, acho que foi há 5 meses atrás, mais ou menos, né? E eu acabei entrando no movimento do divórcio, já assinei o divórcio, enfim. Então, isso foi uma outra mudança que aconteceu na minha vida, a questão do divórcio. E foi muito interessante porque o dia que eu assinei o divórcio, teve uma outra coisa que mudou na minha vida, né? Até o divórcio, que eu tava ali com o nome, né, do meu companheiro, e eu não tenho nada contra, ele é uma pessoa muito boa, assim, tipo, não tem guerra, tá? Foi só realmente um desalinhamento de sonhos e por aí vai. Eu fazia em média ali 10, 15 vendas por dia, todos os dias. No dia seguinte que eu assinei o divórcio, eu passei a fazer 50, 55, 60 vendas por dia. Eu fiquei muito assustada com isso, porque eu nunca tinha vivido isso. Eu não invisto em anúncio, eu não invisto em tráfego pago, eu não coloco ninguém para fazer campanha dos meus produtos. Tudo que eu vendo é baseado na criação de conteúdo, em negócios bem estruturados, alimentados, Instagram, YouTube, por aí vai. Muito mais YouTube, né, porque eu não divulgo, não vendo muito lá no Instagram. E aí aquilo ali foi uma outra coisa que eu falei: gente do céu, o que tá acontecendo aqui? E aí começou a entrar venda, e as pessoas procurando mentoria sem divulgar mentoria de YouTube, pessoas procurando mentoria. Eu abri a agenda da consultoria, vendia, eu abria Teta Healing, vendia muito, e não que antes não vendia, sempre não, né? Mas já tem alguns anos que eu tenho facilidade de fechar a agenda. Mas eu percebi um volume de vendas muito maior do que antes. E aí eu disse: gente do céu. E aí, na consequência disso também, né, como o meu ex-marido cuidava da emissão das notas fiscais, ele que editava os vídeos, porque daí ele que estava ali do meu lado acabava fazendo essa parte de bastidores, eu precisei de outra pessoa para me ajudar nesse sentido. E aí veio a Camila, né? A Camila, que cuida dessa parte que filtra ali os comentários do YouTube, que cuida de toda essa parte de suporte, agora das lojas também, ela que vai fazer o suporte pelo WhatsApp. E a Camila, ela é fantástica, então ela me dá todos os dias não, né? A cada dia que eu posto um vídeo, um relatório sobre os comentários, sobre os vídeos, a quantidade de comentários e por aí vai. E ela entrega tudo mastigadinho que eu preciso. E eu falei: uau, que coisa boa ter essa pessoa na minha vida trabalhando junto comigo. E eu me senti tão tranquila. E ali eu fui percebendo que aquela visão que eu tinha de que ter pessoas para trabalhar dava mais trabalho, porque tinha que ensinar
e que parece que as pessoas não entendem e tal, eu comecei a ver que as pessoas fazem muito melhor do que eu e que elas tornam o meu dia mais leve. Então, cada vez que a Lê me apresenta um rótulo, um design, e eu olho para aquilo e digo, uau, eu quebraria a cabeça o dia inteiro e eu não faria nada nem perto de bom do que ela me entregou. Então eu comecei a perceber que aquilo que as pessoas começaram a me entregar era muito melhor do que eu era capaz de fazer. E eu comecei a sentir essa sensação de liberdade em pensar em pessoas trabalhando junto comigo, né? O meu computador, eu já falei, né? Já não canso de falar o quanto eu sou muito grata ao meu computador. Meu computador é maravilhoso, eu já tinha ele antes da Águia. Ele já tinha trazido pra mim essa sensação, né? De ter alguém que você pode contar e que tá ali e tal. É maravilhoso. Então, outra coisa que eu percebi foi isso, né? De perceber que ter pessoas pra contar é sinônimo de liberdade e não... Porque antes, como eu tava naquela visão da salvadora, você acaba trocando com pessoas que você tem que carregar. A salvadora, ela sempre traz pessoas, né, que você carrega, onde as trocas são desequilibradas. Mas quando você começa a trazer para sua vida pessoas com trocas equilibradas, num jogo de ganha-ganha, você começa a perceber que todo mundo ganha, você se sente ajudado, a outra pessoa recebe por aquilo que ela tá fazendo e ninguém sobrecarrega ninguém. Então a Águia me mostrou isso também. Outra coisa que vem acontecendo com o arquétipo da Águia são as pessoas que têm entrado no meu campo como cliente. Hoje mesmo eu atendi uma cliente que trabalha com sistema de água, com negócio de hidráulica, assim, desse rolê das águas, tudo, da distribuição de água. Eu achei muito legal observar isso. Eu tive uma mentorada, que ela já é águia por natureza, a Lu, e ela me procurou para ajudar a estruturar o canal dela no YouTube. E aí ela renovou o processo de mentoria. Ela e o marido dela são duas águias, assim, eu sempre disse, Lu, você é governante de essência, assim, né? E ela trabalha, assim, no governo, tá numa transição pro digital. E a gente acabou se aproximando, e a gente acabou se tornando ali amigas, assim, ela assim, Dani, eu te vejo como amiga, quando você vir pro Rio, por favor, né, venha, vamos sair, vamos tomar um café, se quiser ficar aqui em casa. E a gente acabou criando, de fato, um elo de amizade, de conversar, de fazer videochamada. E é muito legal hoje ter trocas com pessoas que estão nesse lugar de águia, que tem essa visão de águia, enfim. E agora ela vai lançar o livro dela, o primeiro livro dela, que ela escreveu, A Chave Mestra da Riqueza. Inclusive já comprei o livro, porque eu acho que é isso, né? Os amigos que a gente anda, a gente apoia os amigos que são perto. E ela falou, Dani, eu vou amar se você vier no lançamento. E aí hoje, ela me mandou uma mensagem dizendo que ela tinha conseguido um lugar para fazer o lançamento do livro dela lá no Rio de Janeiro. E ela falou, né, que ia ficar muito feliz se eu fosse. Inclusive, no meu aniversário, ano passado, em novembro, ela me deu esse presente, né, um livro de presente, o Despertar da Consciência. Inclusive, eu tô lendo, esse livro é maravilhoso. E lindíssimo, assim, me senti muito querida por ela. E foi uma pessoa que chegou na minha vida, assim, muito águia. E eu agora já criei os meus alertas de passagem para ir sim pro Rio de Janeiro prestigiar a minha amiga no lançamento do livro dela. Então eu comecei a perceber que mudou as pessoas, mudou as conversas. Eu acabo, tipo, hoje, no encontro de hoje da consultoria de arquétipos, né, que é essa moça que também tem esse lado terapeuta, que tem uma empresa, né, dessa questão de água conectada e tal, ela tá criando um negócio de terapias, enfim, e ela criou ali um negócio de óleos essenciais, porque ela também é criadora e tem um negócio com as mãos, assim. E aí eu falei, nossa, que incrível, eu poderia vender isso no meu ateliê, né, no Refúgio do Ser. E ela, de repente a gente já pode fazer. E ela assim, eu comprei fiz vários testes para criar esse produto, para a pessoa ter um estojinho prático que ela pode carregar de óleos essenciais, passar, sentir esse cheiro, porque ela é aromaterapeuta também. Então eu percebo que as pessoas que têm chegado no meu campo são pessoas que são com outro nível de consciência, são pessoas que são bem visionárias, empreendedoras, que estão nesse lugar, né? Outra coisa que aconteceu com o arquétipo da águia e que às vezes demora a ficha cair, né? Ontem ou antes de ontem, eu fui ver uma sala comercial para alugar ali no CNPJ da empresa e tal, né, para ter esse ateliê fora de casa, e o meu contador já falou que eu vou precisar, enfim, por conta da atividade do CNPJ. E aí, quando eu me peguei ali vendo nesse movimento da sala comercial, de visitar a sala comercial, eu falei, gente do céu,
eu nunca tive, de fato, uma sala comercial no meu nome. Eu nunca tive esse movimento, assim, de ter um negócio fora de casa. Eu trabalho há 9 anos pela internet, já tem mais de 12 anos que eu não assino carteira de trabalho, mas ter esse movimento, esse lugar, né, essa estrutura fora, realmente isso é algo muito novo. E isso veio muito do arquétipo da águia, porque realmente antes eu não tinha essa visão, eu não via as coisas acontecendo dessa forma, né? Outra coisa que também aconteceu com o arquétipo da águia, porque ela é muito visionária, foi voltar para o arquétipo na prática. E eu sinto que a águia, ela traz um senso de autoridade um pouco diferente do tubarão. O tubarão, ele me trouxe esse sentimento de olhar no que eu era boa. Foi quando nasceu o primeiro curso para ensinar as pessoas a trabalhar pela internet, que as pessoas que começaram a pedir para mim, Dani, ensina como você faz isso que você faz. Surgiu com o arquétipo do tubarão lá em 2018, né? Mas a águia, ela é como se ela olhasse assim, querida, olha o que você já tem, olha o potencial do que você já criou. É como se ela me ajudasse a valorizar aquilo que eu já criei e que talvez eu não via com o potencial todo que uma águia enxergaria aquele negócio que eu criei, aquele projeto e por aí vai. E a águia me fez olhar para o arquétipo na prática com outros olhos. Então, quando eu vi esse canal, que eu já tinha me despedido dele no final do ano passado, e eu disse, nossa, olha só que riqueza que existe nesse canal. Olha a forma com que você fala de arquétipos. Você tá 6 meses fora do canal, mas você nunca parou de viver arquétipos, porque realmente, né, os arquétipos aceleram muito os nossos resultados, mudam a nossa consciência, tanto que empresas grandes usam arquétipos de forma consciente, Starbucks, Ferrari, enfim, a Heineken que usa lá uma estrela. Então, os arquétipos, eu acredito demais no poder dos arquétipos e eu vivo isso na minha vida o tempo todo. Inclusive, essa semana eu já fiz alinhamento de arquétipos, mas a águia continuou aqui firme e forte, né? E aí a águia me fez olhar para o arquétipo na prática de um outro lugar. E uma coisa que começou a acontecer, eu atendi uma cliente que, inclusive, ela é minha cliente de Theta Healing, ela veio pela consultoria de arquétipos e acabou ficando como cliente de Theta, fechou pacote de Theta Healing. E quando eu fiz a recomendação dela de arquétipos, ela assim, Dani, você não tem o quadro desses arquétipos que você me recomendou, né? Eu disse, não, eu só tenho a lâmpada mágica, porque eu já tinha comprado lá atrás, mas estava parado, não tinha botado para vender, nada disso, assim. E era um projeto que eu queria, mas não dei continuidade. E eu assim, não, eu só tenho lâmpada mágica, tenho chave, coroa, mas eu não tenho. Ela assim, ai, que pena, porque eu queria um quadro do Tio Patinhas ou uma estátua do Tio Patinhas, do Deus Apolo. E quando ela falou aquilo, eu falei, caramba, né, eu faço indicação de arquétipos, mas eu não tenho os arquétipos para quem quer ter esses arquétipos em casa. E aí tinha a tela dos arquétipos que eu já tinha lançado lá atrás, mas que eu também tinha parado de vender telas prontas de arquétipos. E aí a águia me trouxe essa visão mais macro do arquétipo na prática, né? Tipo, oxa, o arquétipo na prática já virou uma marca, né? As pessoas já entendem essa questão do arquétipo na prática, que é esse arquétipo em movimento. Então você não precisa só criar conteúdo contando suas experiências e ir ajudando as pessoas a usar os arquétipos com mais consciência. Você pode ajudar as pessoas que querem a tela pronta do arquétipo. E eu me lembro que teve alguém que falou assim, ah, Dani, não adianta você criar a tela porque existe inteligência artificial e tal, acho que não vai vender. E, gente, eu vendo muitas telas todos os dias. Inclusive, hoje eu recebi uma notificação, porque eu tenho um sistema integrado de emissão de nota fiscal automática, né? Que foi isso, outra coisa que a Águia acho que trouxe, essa automatização de nota, que antes tinha uma pessoa que gerava nota individual uma por uma. Agora eu tenho um sistema que gera essas notas automáticas, né? Quando a pessoa compra, ela já recebe a nota fiscal no e-mail dela, dizendo que o meu pacote de emissão de nota que eu contratei, ele já esgotou. Por quê? Porque eu tenho vendido muito mais do que eu vendia. Então eu vou precisar aumentar o meu pacote de emissão de nota por conta da quantidade de vendas, né, que tá acontecendo. Então, assim, é inexplicável e continuo sem usar terninho, que era o meu medo de ter que voltar pro guarda-roupa muito estruturado, que era uma coisa que eu não queria, porque eu amo liberdade e gosto muito, né, dessa leveza, enfim. Mudei de cidade também, então voltei aí para uma cidade aí um pouco mais salgada, mais cara, que é Balneário Camboriú. Mas aqui eu tenho acesso a bons médicos, a restaurantes, enfim, aos lugares que eu gosto de frequentar, como uma boa exploradora que sou. Eu gosto muito, né, de apreciar, de comer, de conhecer restaurante e tal.
Então eu acabei mudando de cidade, foi uma coisa que fluiu aí super bem. De cara já consegui pintor pro apartamento que eu tava em Balneário de Pissarras. Inclusive hoje eu acho que eles entregam e eu sinto que eu tô delegando muito, né? Eu tenho encontrado pessoas com muita facilidade para fazer o que eu preciso. Então eu encontrei os pintores no meu apartamento mesmo lá que eu tava, meu não, porque lá não é meu. Que eu desci pra pegar comida e eles estavam pintando o prédio e aí ali eu já fechei com eles a pintura do imóvel para poder entregar lá pra imobiliária. Então eu sinto que as coisas que eu preciso, elas têm aparecido pra mim com uma facilidade, gente, que eu não sei nem dizer pra vocês o que é isso que tá acontecendo, de encontrar as pessoas certas na hora certa, sem tanto esforço, de perceber as coisas com outro olhar, com outro ângulo, com uma visão mais ampla, assim, sabe? Então hoje eu tô me sentindo muito feliz pelas pessoas que trabalham comigo. Hoje eu tô me sentindo muito feliz com a ideia dos negócios físicos, né? Então o Arquétipo na Prática, além de ter a lojinha de telas, vai ter também a loja de produtos físicos. Não vai começar com muito produto, mas eu já tô amadurecendo a ideia ali dos quadros e de outros produtos. Tenho pesquisado fornecedores, mas eu tô na fase da estrutura do negócio. A Refúgio do Ser, que é o meu ateliê de velas, então eu tenho feito velas e, ai gente, sério, eu acendo a vela que ela perfuma o ambiente num nível, assim, todas as velas com significado e tal, que é a proposta, né, de ter esse lugar de refúgio, de quietude para cuidar do ser, para cuidar da essência, esse lugar seguro e que às vezes a gente precisa para lidar com o caos do dia a dia. Então a Refúgio do Ser, ela tem essa proposta. E aí as ideias não param, não, nunca, mas eu sinto que a Águia, ela me levou muito mais para esse lugar empreendedora do que apenas criadora de conteúdo. Então eu amo criar conteúdo, porque eu sou criadora de essência, no desenho humano também, né? Eu tenho essa coisa da criação, é uma coisa que faz parte da minha vida, criar, eu gosto. Mas empreender, criar coisas que sejam úteis, né? Nesse lugar do empreendedorismo, isso ficou muito mais evidente para a Águia. Eu sinto que antes eu criava de um lugar muito focado em AdSense, em ganhar as visualizações do YouTube, muito desse lugar assim, blogueira, que sou também, mas hoje eu vejo que eu sou blogueira, mas também tenho um lado bastante empreendedor e esse lado tá bem forte, tá bem evidente aí na minha vida. Então assim, gente, a Águia, ela tem feito uma revolução, tanto no meu círculo de amigas, assim, quando eu ontem, né, tava criando esses alertas de passagem para ir para o Rio de Janeiro, vendo quantos dias eu ia ficar, se eu já ia aproveitar para ficar uns dias a mais no Rio e aproveitar para passear um pouco, não sei como é que vai estar esse rolê das lojas e tal. E aí eu disse, caramba, olha só, eu tô indo no prestigiar o lançamento do livro de uma amiga. Que legal isso, sabe? Eu tô tão feliz, assim, que ela vai lançar o livro e que ela tá nesse movimento. E enfim, eu nem sei dizer pra vocês como é gostoso a gente trocar com pessoas que conversam, que falam a mesma língua, né? Que a gente, enfim, sente que é entendida, assim, e que fica feliz com a nossa ascensão, com o nosso crescimento. E que não nos vê como louca, né? Que tem gente que olha pra mim, meu Deus, onde você é doida. Eu falei, então eu tô no caminho certo. Vocês estão me vendo como doida porque eu tô agindo direito. Porque eu tô saindo da caixa, né? Saindo desse quadrado. Então a Águia, ela tem... Eu sinto que ela não é, de fato, um arquétipo de curto prazo. Eu tenho muito dinheiro investido no ateliê que não tá voltando ainda porque não tô vendendo. Então tudo é investimento, os rótulos, a cera, essência é uma coisa bem cara, embalagem, é dinheiro saindo. Só que a médio e longo prazo, eu sinto que a Águia, ela tá me levando para um novo faturamento, para um novo lugar, para um novo patamar. Outra coisa que eu também percebi essa semana é uma vontade de fazer muito mais mentoria de negócios do que atendimento Theta Healing. Esse meu lado maga, terapeuta, ele tá aqui, ele faz parte de quem eu sou também, mas eu sinto que a Águia, ela tem me levado mais para esse lugar de ajudar pessoas a criar negócios, de ajudar pessoas a estruturar negócios, que é uma coisa que eu não cogitava mais abrir vaga de mentoria de YouTube, de negócios online. E hoje eu tô sentindo essa vontade de olhar para negócios mais de perto e ajudar pessoas a criar essa estrutura com múltiplas fontes de renda. Então eu sinto que isso é da Águia, porque na minha natureza eu gosto só de criar conteúdo, de focar no AdSense do YouTube, eu tenho uma visão mais micro, eu acho.
E a águia, ela me trouxe uma visão mais macra. É como se eu olhasse tudo que eu já fiz, o meu potencial, mas de um lugar ainda diferente do tubarão, tá? O tubarão é uma coisa mais de sentimento, porque ele trabalha as emoções, ele é um arquétipo do elemento água. Então, aonde eu me sinto autoridade, aonde eu me sinto sentimento de merecimento, de cobrar mais. Então, o tubarão é uma energia de emoção, né? Eu me sinto merecedora de receber por aquilo que eu faço, eu me sinto autoridade. A águia, não. A águia, ela é racional, ela é elemento ar. E eu, como tenho mais fogo do que ar, é um arquétipo que casa super bem, assim, porque equilibra esse meu fogo da criação, essa criatividade, e a águia traz a parte racional, passo a passo, a estratégia, a estrutura das coisas, para colocar em ordem, sabe? Então a águia é como se ela me ajudasse a enxergar e a perceber, e percepção, enxergar é ar, é mental, né? Tudo que já existe e como estruturar cada coisa, como fazer cada coisa acontecer. Então, assim, gente, tá sendo incrível, eu tô muito contente com esse arquétipo, assim, eu tô muito feliz, inclusive, hoje eu vou receber uma visita, primeira visita aqui na Casa Nova, de uma amiga que falou: Dani, eu tô com uma ideia, virou uma chave aqui, eu quero compartilhar contigo essa ideia e tal. E ela tava fazendo uns negócios de cerâmica, a gente até tava conversando sobre fazer uns cachepôs, uns negócios diferentes pra vela. E aí eu falei: vem aqui em casa que nós vamos conversar. E aí eu digo: então tá, vem. Aí hoje eu vou atender uma mentorada à tarde, depois eu vou lá comprar um vinho pra gente hoje à noite, vou pedir alguma coisa pra gente comer, pra gente conversar sobre ideias. Então eu sinto muito isso, assim, que eu tenho atraído pessoas pra falar de negócios, pra falar de ideias, e pessoas, e antes, né, se olhar pra pessoas, antes eu era uma pessoa que só gostava de falar de pessoas, que eu só gostava de falar do que os outros estavam fazendo, vivendo. E hoje eu não tenho essa vontade de cuidar da vida dos outros, de saber o que as pessoas estão fazendo, vivendo. Hoje eu sinto essa vontade mesmo de criar coisas que vão ser boas para as outras pessoas. Ideias, negócios e por aí vai. Então, assim, gente, eu sinto que a águia, ela é um arquétipo que, assim como o imperador, eu não sei se eu saio daqui tão cedo, porque realmente tá sendo incrível. E por mais que as pessoas digam a águia é solitária, né, a águia voa com outras águias, nessa questão de relacionamento, eu reencontrei uma pessoa que eu já conhecia há muito tempo atrás, que lá atrás essa pessoa trabalhava como funcionário e tal, CLT, e que hoje a gente tá no mesmo lugar. Essa pessoa tem negócio, essa pessoa empreende, tem funcionário, tem o apartamento próprio, tem carro, tem moto, tá num outro lugar muito diferente de quando a gente se conheceu lá atrás. E aí a gente tem saído, né? Recebi convite pra jantar, recebi flores. Então, às vezes, a gente tem essa visão, que eu vou ficar sozinha pro resto da vida. Não, é que você vai encontrar pessoas que estejam naquela mesma frequência. Então, eu sinto que antes eu era uma Dani que focava muito em trabalho e minha vida era só trabalho. Hoje não, né? Inclusive sábado, esse final de semana eu vou ficar com minhas filhas. No outro final de semana ele me convidou pra ir num teatro, a gente vai no teatro. No sábado, na sexta, ele me convidou pra ir num aniversário de um amigo e a gente vai no aniversário desse amigo dele. A gente já saiu pra jantar. Então, assim, eu tenho tido vida também pessoal. Eu também tenho encontrado pessoas pra conversar, pra me relacionar. E tá sendo menos solitário do que eu imaginei que seria. Porque até então dá aquela visão de que a águia é sozinha. Só que da onde a gente vem, talvez não tenham muitas águias, mas existem muitas águias no mundo. E aí, na frequência da águia, você vai encontrar outras águias também, que se sentem possivelmente solitárias e que estão procurando pessoas com esse arquétipo para poder trocar, para poder conversar. Inclusive, essa pessoa, né, que eu tô saindo e tal, que a gente se reencontrou, me convidou, inclusive, para ir em Itapoá, comprar um terreno juntos, investir lá, que tá um lugar que tá crescendo, não tava nos meus planos, mas é muito legal encontrar alguém que tem essa visão. Vamos comprar um terreno juntos? Vamos investir? Vamos criar um negócio aqui nessa outra cidade que tá se desenvolvendo? Então eu tenho atraído essas pessoas pro meu campo e realmente, gente, tá sendo incrível, assim, tá sendo uma experiência fantástica. Certo? Me contem se vocês gostam de vídeos assim. Não tenho vivido o lado sombra da águia, que é a agressividade, a estupidez.
um pouco da inflexibilidade, da arrogância, porque eu acho que eu já trabalhei bastante isso em autoconhecimento, porque eu era bem grossa, bem agressiva, bem estúpida. Nos relacionamentos passados, de 10 anos atrás, eu era aquela que avançava, eu era ciumenta. Hoje em dia eu não grito nem com as minhas filhas, assim, que tem mãe que, né, ai, eu já fui a mãe louca, assim, né, e nem com as minhas filhas a gente senta, a gente conversa, ninguém é surdo, né, então eu tenho hoje esse valor de respeito muito grande, então eu gosto de conversar. Então eu já trabalhei bastante essa agressividade, por isso que eu acho que eu não tô sentindo a sombra da águia, que é essa agressividade, tá? Que era uma das coisas que eu tinha medo também, porque eu sou uma pessoa, na essência, agressiva, e como boa escorpiana, eu sei colocar um veneno pra fora, eu sei tocar aonde machuca. Isso não é bom, mas eu sei fazer isso, é uma qualidade não, é uma característica que eu tenho. E eu sempre tive muito medo, assim, dessa questão da minha língua, né? Essa capacidade que eu tenho de ofender as pessoas com a língua. E eu não tive nenhuma treta com ninguém, não tive briga com ninguém. Por enquanto tá sendo tudo bem harmônico e bem tranquilo. Caso mude, eu venho contar pra vocês. Certo? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam quando eu divido minhas experiências com os arquétipos, clique em gostei, que é uma forma de eu saber. Aqui na descrição tem o link da lojinha com as telas dos arquétipos, né? Caso vocês queiram combinações prontas. Em breve vai ter as imagens sozinhas também. E a gente se vê em breve nos próximos vídeos.